Fala galera, bem-vindos, bem-vindos. Esperando aqui o Rockstar das Vendas se conectar pra gente começar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o dia de vocês aí? Me conta. Fala galera, bem-vindos, bem-vindos. Grande Filipão, Clara, grande Robson, prazer, cara, tá aqui. Tá aumentando aqui o nível do nosso bate-papo. Welcome. Tem gente até de fora aí, excelente. Fantástico. Deixa eu ajeitar aqui. Estão me vendo bem? Tá. Clary, quanto tempo? Como vai? Bom demais, excelente. Agora sim. Fala, man! E Fala, aí? Rockstar! Que honra, E aí, como é que tá? que honra Pô, ter eu você que aqui, agradeço, cara. hein, velho? Que legal, Porra. velho. Que legal ter você aqui com a gente, cara, no meu perfil, no meu humilde perfil, velho. Que Não é isso, sempre velho. que a gente Massa tem demais. um cara famoso aqui. Ah, meu Deus, quem dera, hein, velho? E aí, Tu vai olhar, Gabrielzão? né, cara? Tu vai olhar os seguidores aí, né? O cara tá quase um digital influencer. Não, cara. Né, moleque? Longe Porra, disso. gostei. Galera, eu tô Gostei chamando demais. ele pra fazer uma live comigo desde fevereiro, assim, a agenda do cara. Você não tem noção. Desde fevereiro, finalmente Ah, conseguimos. depois dessa, vou até Conseguimos. ajeitar o bigode aqui, hein? Finalmente conseguimos, né, man? Me conta Meu aí, Deus do céu. como é que você tá? Tudo certo? Graças a Deus, Bem-vinda, cara. Patrícia, Cristina. Muita gente entrando aí, Poxa, man. Olha, valeu, olha a galera. moral que Massa você tem demais. aí, cara. Murilo, Que é isso? Dahan, todos bem-vindos. Galera, Tu tá aí também, massa demais. quem tá entrando, Porra, muito seja legal. de propósito ou sem querer, porque apareceu no Instagram, não sai. Fica aqui que você vai aprender demais com esse cara. Esse cara sabe tudo sobre vendas, sobre liderança. Vai ser um bate-papo incrível. Não é não, Gabrielzão? Como é que tá aí, cara? Poxa, não, massa demais, cara. Tô mandando aqui o aviãozinho pro pessoal, mas você é o cara que adora, né, velho, inflacionar minhas palestras, né? Os bate-papos, né, bicho? Como assim, Você velho? gosta. Como assim, Inflaciona a velho? expectativa, né, velho? Aí já era. Ferrou. Não, Agora cara. posso falar o que for que eu não agrado ninguém. Galera vai aprender, galera vai aprender demais contigo, cara. Tenho certeza. Tenho certeza. Ô, valeu, velho. Tô acabando de mandar pra galera. Tá chamando aí um pessoal, vou chamar aqui também pra gente já começar. Né? Acho que todo mundo a galera tá entrando aí também, quem tinha colocado na agenda. Massa. Né? Tô vendo aqui uma galera conhecida. Grande Massa. Henrique, Vinícius, Ana, todos super bem-vindos. Eu tô tentando deixar mais claro aqui, cara, mas tá difícil. Então. E aí, mandou pra galera aí? Vamos começar? Vamos nessa. Podemos Tentando deixar começar. mais claro aqui, velho. Ficar melhor de Você ver tá me também. vendo bem? Tá me ouvindo bem? Todo mundo aí, pessoal? Poxa, Consegue dar um cara, joinha? acho que é porque o brilho do meu celular não tá legal, não. Beleza. Vocês estão Show. ouvindo bem aí, pessoal? Tá ouvindo bem? Opa! Consegue Aí dar um o. joinha? Pô, temos gente aqui, cara. Só gente fera aqui, hein, cara. O Marcos Souza tá por aí. Vendedor extraordinário, um dos maiores palestrantes do Brasil de vendas, tá aí acompanhando a gente, cara. Tá com moral, hein, Marcel? O nível tá alto, o nível tá alto? Que isso, cara. Que isso. Que legal. Pedro, Filipão. Olha aí, Zezé, Massa. outro empresário aí da Cachaça Princesa do Vale. Melhor cachaça do Brasil. Pô, legal, velho. Fazendo propaganda O aqui, Henrique ó. tá Depois por eu aí quero... também, mestre, valeu. Legal, cara. Vamos lá então, Gabrielzão. Massa. Primeiro, cara, super Vamos obrigado. nessa. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. Galera, a gente não preparou assim porque a gente queria de verdade que fosse um bate-papo bem descontraído, bem interativo, né? Assim, claro que esse cara não precisa preparar porque ele já tem aí
mais de 10 anos de conhecimento, o cara sabe tudo de verdade, eu aprendi muito com ele, eu já fui estagiário dele, pessoal. Eu fui estagiário dele, depois a gente foi sócio, né? Eu tive essa honra. E hoje a gente ainda fala que a gente é sócio, porque volta e meia aparece algum projeto, né, Gabrielzão? Que a gente se junta aí. Com certeza. Mas ele foi meu mentor, é meu mentor até hoje. E aí eu queria que você contasse, Gabrielzão. Perdão, cortou. Esse bate-papo, essa... Opa, voltou? Voltou aí? Opa, pera aí, eu acho que eu voltei. Foi mal. Tá. Reformula só o finalzinho aí. Só reformular o finalzinho. Só para reforçar, então, cara, queria te agradecer, então, por dispor do teu tempo para bater esse papo aqui comigo. É de verdade uma realização para mim, velho, a gente fazer isso aqui junto. Beleza? Espero cara, que a gente possa contribuir um pouco para quem está interessado nessa área de marketing e vendas aí. E aí, para a gente começar, velho, conta um pouquinho aí de forma resumida da tua história, da onde que surgiu, né, o rockstar das vendas, enfim. Conta um pouquinho pra gente aí, cara. Pô, vamos nessa. Pô, galera, faço das palavras do Marcel as minhas. Gratidão por todo mundo que está acompanhando um pouquinho aqui com a gente. A nossa ideia, assim, sempre foi... Acho que a gente sempre compactuou muito em alguns aspectos. Mas, galera, de fato, hoje a ideia aqui é dividir um conteúdo fera. A gente brinca que... Cara, a gente não pode brincar com o tempo das pessoas, né? Então, se você está dedicando aqui de 1 hora para acompanhar uma live nossa, é porque o conteúdo vai ser, cara, fogo na bomba. Vai ser bom pra caramba mesmo. Então, segura aí com a gente que o conteúdo hoje vai ser monstro, beleza? Mas, explicando aqui rapidinho, eu comecei a minha carreira, né, Marcelzão, na Amchan, a escola onde a gente se conheceu, de fato. Eu fiquei lá durante 5 anos. E eu tive parceiros profissionais lá. Para quem não conhece, a Câmara Americana, tá por aí? Tá conectado? Caiu aí? Tô sim. Não, tô te ouvindo bem. Tá ok pra mim. Pra mim tá ok. Você tá me ouvindo bem? Tá ok? É porque pra você que cortou aqui pra mim. Ah, tá. Não, pode mandar bala aí. Tá, beleza. Tô te ouvindo. Então a gente se conheceu lá, mas para quem não sabe, é um grande hub empresarial. Ali você tem empresas de vários segmentos, de vários setores. Então a gente lidava, né, Marcel, desde muito novo, né? A gente foi exposto assim a lidar com executivos, empresários que tinham sei lá, de carreira o que a gente tinha de idade, né? Então assim já eram pessoas assim muito mais experientes, né, com muito mais know-how, que já tinham vivido muitas coisas que a gente nem sonhava. Então, assim, tem um lado que é desafiador, né, porque a gente muitas vezes cometeu erros, assim, incontáveis, né, e às vezes era barra, né, o nível de responsabilidade que a gente carregava. Por outro lado, foi muito bom, porque eu acho que isso fez com que a gente passasse por um processo de aceleração, né, de desenvolvimento profissional, eu diria assim. Então, eu considero que foi uma grande escola, justamente porque a gente vivia muito na prática o empreendedorismo. A gente acompanhava que o cara que tinha um escritório, sei lá, uma empresa de consultoria em TI de 3, 4 funcionários, a Sabin estava fazendo e acho que viver isso era muito rico, né? Então, acho que isso fortaleceu muito. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, tive a oportunidade de trabalhar com esse cara aí 2 anos, praticamente. E a gente conseguiu construir muita coisa legal junto, assim. Divergimos muito em muita coisa, convergimos mais do que divergimos, sem sombra de dúvidas. Mas sempre foi muito legal, assim, cara. Eu acho que a gente sempre teve uma dobradinha muito fera, que foi, assim, de realmente, se a gente podia ousar, né, por que não trazer esse elemento da ousadia para o ambiente de negócios? Eu acho que a gente sempre teve um pouco dessa característica de ser muito criativo, ao mesmo tempo a vivência, né, desde muito cedo mostrou para a gente que não adianta ter iniciativa se você não tem acabativa, então não adianta pensar em milhões de coisas se você não termina nada. E eu acho que a gente, né, não que a gente seja os caras que mais terminam tudo que começam, né, por favor, eu acho que não é nem por aí, mas eu acredito que a gente já tinha uma noção que, assim, para as coisas darem certo leva tempo, você precisa ser disciplinado, você precisa cumprir alguns rituais, você precisa estar em constante evolução, aprendizado. Acho que esse DNA a gente absorveu muito, né? E acho que a gente também teve capacidade de implementar isso em outros projetos que a gente tocou pela vida.
E eu acho que isso é muito bacana, eu acho que isso faz com que você tenha um grande reconhecimento hoje, mais de 10 mil seguidores aí. Cara, o Marcel tem um currículo brilhante, cara, formação internacional, NIU, cara, tu já foi para a Universidade da Califórnia? Não, é verdade, né, cara? Acabou de voltar de um mestrado em business lá de Barcelona. Por quê? Porque acho que a gente entendeu, que a gente foi vendo na prática que não adianta parar no conhecimento. Acho que tanto eu quanto você, por caminhos diferentes, sempre continuamos nessa nossa constante versão beta, ou seja, sempre buscando a próxima versão de nós mesmos, e a gente tem isso até hoje. Bom, e foi engraçado, eu fui receber o apelido de Rockstar das vendas, né? Eu abri minha consultoria depois que eu saí do Anchan, depois de 5 anos, né, com experiência de liderança. Cortou aí ou não? Eu vou. Pra mim tá ok. Eu vou trocar aqui de ambiente pra ver se a minha internet tá com problema. Mas pode mandar a bala aí, pra mim tá ok. Melhorou? Aí, Beleza? troquei Opa, aqui de. Troquei aqui trocou de ambiente, de ficou até ambiente. melhor, ficou mais claro. Acho que agora tá Bom, melhor. Vamos lá. então, resumindo, né, a gente... O pessoal sacaneando, falando que na roça tá melhor a tua internet aí, Marcelo. Bom, mas em síntese, cara, a gente viveu muito desses universos aí de vendas, empreendedorismo, a gente viu na prática muito isso, né? Claro, primeiro acho que naquela saga, né, de discípulo, naquela saga discipular, primeiro percebendo, investigando, conhecendo, ouvindo, absorvendo, para que a gente tivesse um nível de maturidade um dia de voltar a performar, né? E aí, vai entrar para a live agora de uma vez? Como é que é? Vamos nessa. Beleza? Então acho que é isso, cara. Totalmente. Acho que essa que foi a pegada. E aí o negócio do Rockstar das vendas veio porque acho que... Primeiro porque o estilão, né? Fiquei cabeludo de uns tempos pra cá. Depois do Anchan eu passei por outras empresas. Fui gerente comercial numa indústria de produtos promocionais. Depois eu fui lá para Tais, que é da área, né, de produtos financeiros. Criei um time comercial. E essas duas empresas, para mim, eu digo que foram empresas que foram grandes laboratórios. Porque os gestores me deram muita autonomia. Eu implementei muita coisa que eu vi que deu certo. E aí, em 2016, eu abri a minha consultoria, a Oxigena, para ajudar outras empresas a venderem mais. De lá para cá, a gente teve a oportunidade de lidar com vários clientes, de vários portes, de vários perfis, empresas renomadas como Chili Beans, Melissa, Caixa Seguradora, SBT, Metrópolis, até empresas menores mesmo, mas que, graças a Deus, são muito prósperas, são muito competentes, então a gente tem orgulho de todas elas. E aí, no ano passado, foi sair uma matéria no Metrópolis. Cara, quem acha que me deu esse apelido de Rockstar das vendas, eu não tenho... Eu acho que foi o Pedrinho do Verbalize, velho. Eu não tenho certeza, mas tenho a impressão que foi ele. Foi um dia que a gente foi lá no CEO Fórum e aí, a gente tava nesse evento, inclusive. Aí tinha uma galera, né, lá. Tava a galera da Encrateia, tava o pessoal do Verbalize. Uma galera fera, assim, que trabalha com desenvolvimento também e tal. E aí E aí eu cheguei no evento, fui vendo já o grupinho, fui chegando no grupinho, você, tava a galera, aí ele, porra, olha lá o Gabrielzão vindo, esse cara, esse estilão aí, esse cabelão, parece um rockstar das vendas. A galera deu risada, e por coincidência, na mesma semana, teve uma matéria do Metrópolis, né, e aí, assim, na mesma período ali. Então, quando o pessoal foi fazer a matéria comigo, foi engraçado, tem, pô, esse seu estilo é meio diferente, mais informal e tal, você não tem nenhum apelido não? Eu falei, recentemente me chamaram de rockstar das vendas, lá o pessoal brincando e tal, mas... Aí os caras aí lançaram a manchete, cara. Depois que lançaram a manchete, Rockstar das vendas, não sei o que, alguma coisa assim, Rockstar das vendas se destaca com treinamento, com abordagem de vendas. Aí eu falei, putz, vou ter que assumir. E, cara, é uma verdade. E é verdade, eu sou apaixonado por rock and roll, gosto muito. Você que me acompanha sabe que é o estilo musical que eu mais me identifico. Já tive banda quando era adolescente. Gosto de vez em quando, voltei a estudar guitarra recentemente.
E eu, cara, provo pra você, por A mais B, que vendas e rock and roll tem tudo a ver. A gente vai falar um pouco disso hoje aí, cara. A gente vai falar um pouco disso. Legal. Beleza. Saiu na mídia, teve que assumir então. Saiu no jornal. Eu falei, agora eu vou assumir, né, velho? Vocês estão vendo que eu não exagerei nada, né, galera? O cara saiu matéria do jornal e tudo, então tá falando com o cara é famoso mesmo. Gabrielzão, cara, massa demais essa história, velho. Inclusive, ontem eu até vi a Raquel aqui. Raquel, super bem-vinda. Eu tive um prazer de bater um papo com a Raquel ontem. A Raquel é CEO da Dynamos Marketing, minha parceira de negócio. E a gente falou um pouco de branding. E quando a gente fala de branding, né, a gente também pode falar de personal branding, né, que é como você faz a gestão de uma marca pessoal. E, cara, eu nem cheguei a pedir licença nem copyright para você, mas eu já te citei em algumas das minhas palestras como um case de sucesso de personal branding, velho. Porque, assim, o normal do personal branding é você desenvolver uma marca com seu nome próprio, certo? Então, se você fizesse uma marca Gabriel Machado, seria um personal branding. Mas você foi além disso, velho. Você criou uma label em cima, né, você criou uma empresa com a sua figura. Então, cara, é um case muito bacana assim, eu você tô sabe... tentando ver se eu acho um livro aqui que eu ia fazer um link com o que você tá falando, mas termina que o que você tá falando é bem interessante, cara. Vê se você acha. Não, cara, é só pra mencionar, assim, né, que assim, você formou uma marca a partir de uma brincadeira, mas que se tornou algo muito real e você tá, né, eu fico muito feliz com o seu crescimento, você já ajudou empresas, cara, gigantes, né, aqui, velho, treinando o time inteiro. Para quem não sabe, galera, o Gabriel, ele faz a contratação dos times de vendedores da Chili Beans, não só aqui em Brasília, mas em várias cidades do Brasil inteiro, né, Gabrielzão? Então, assim, o cara realmente ele construiu aí, ao longo dessa carreira dele uma expertise muito grande na área comercial e vendas, né? Então, assim, hoje eu até chamei ele para bater esse papo comigo aqui porque eu fui mais pro lado de marketing. Aí, volta e meia, a gente brinca, fala assim, cara, quando eu faço um trabalho bem feito aí de marketing, fica fácil para vocês, nem precisa vender tanto. E aí a gente volta e meia fica com essa brincadeira e hoje a gente decidiu transformar isso numa live, ter um bate-papo. Então, Gabrielzão, eu queria, velho, agora que você entrar um pouco mais nesse assunto, né, de hoje, de marketing e vendas. Cara, qual que é, na tua opinião, assim, a importância da sinergia dos dois? O que você acha, né, como um executivo de vendas? O que você acha da área de marketing? Qual que é a sua percepção? Cara, assim, a primeira coisa que a gente precisa identificar e entender, né, é que, assim, hoje eu percebo que não tem como falar de um sem falar do outro, porque eles estão mais intrínsecos, é mais complexa a relação entre eles do que se imagina, né? Ou seja, eles estão muito tecidos no mesmo ambiente. Mas só para fazer um adendo que você falou do personal branding e tal, para a galera não achar que por um lado foi assim, o cara se intitulou. Cara, foi engraçado, porque depois que eu recebi esse apelido, e aí rolou, foi uma coisa que era porque tinha que ser. Mas só para vocês entenderem aqui, tem esse livro aqui que eu sempre recomendo, porque eu vou puxar uma sardinha pro seu lado agora. Agora tá totalmente ao contrário, né? Como um artista, pô. Isso aí o Still Like an Artist, né? Esse livro aqui, cara, é um livro massa, eu recomendo para cara, qualquer um que queira, tenha interesse, ou precise de vendas e marketing, que eu acredito que é todo mundo, mas se eu falar isso, a galera vai falar que eu não tô me posicionando, que eu não sei qual é meu público-alvo. Então, cara, quem achar que faz sentido, é o seguinte, cara, esse livro é bom pra caramba. Eu vou falar por que ele é bom pra caramba e vou fazer um link com o que você tá falando e já vou te responder na sequência que você me perguntou. Still Like an Artist é um livro que eu tinha comprado já há mais tempo, eu tinha comprado há uns 2 anos, eu já vi muita gente falar sobre ele, eu vi o Murilo Gun falar sobre esse livro, cara, assim, eu já vi muita gente, eu fui no Fórum Nacional de Vendas, não sei se foi o Renato Mendes, que é um cara também fera do marketing e tal, foi head de marketing da Amazon, uma galera muito fera falou sobre esse livro, mas eu já tinha ele há mais tempo, já tinha lido. E esse livro, ele é, assim, um manual prático, né, de criatividade. Tá? E aí é muito legal, porque hoje se fala muito de criatividade, marketing, vendas, porque já se desconstrói, né? Já não tem mais aqueles mitos, né, da criação. Pô, criar, né? O cara que é criativo é o cara que cria alguma coisa, né? Que é o mito da criação, como dizia lá o Murilo Gun, ou o mito do dom, eu tenho que ter o dom de ser criativo, de pensar, né? Eu nasço com isso ou não. Ou o mito do artista, né? Não, o cara, para ser criativo, ele tem que estar ligado à arte, ligado a um negócio mais no mundo das ideias e tal. E esse livro aqui, ele prova pra gente que nada é original.
tudo é uma cópia. Assim, a grosso modo é isso. Por quê? Porque tudo é a junção de duas coisas que existiam previamente. Duas ou mais coisas que já existiam previamente, né? Então, você mesmo, eu, você, somos a junção do nosso pai e da nossa mãe, né? Surgiu a gente. Então, quando o pessoal usa até aquela expressão, pô, o cara inventou a roda, né? Pô, fulano inventou a roda. Na verdade, será que ele inventou a roda ou será que o cara estava vendo, sei lá, alguma coisa que era redonda, uma pedra, sei lá, uma fruta que cai de uma árvore, está num lugar que é inclinado, aquela fruta, ele percebe que existe uma eficiência maior quando se rola, e aí aquilo vem uma ideia. Então, assim, ele prova muito disso. E aí a gente fala muito hoje, né? O pessoal até brinca que é o papo coach do mindset, né? Que, pô, você chacoalha uma árvore, tem alguém falando de mindset, né? Que é o seguinte, que fugindo dessa questão, assim, gente, eu tô brincando, eu tenho formação em coaching, inclusive, apesar de não atuar hoje como tal, porque, então eu tô fazendo uma brincadeira, porque eu sei que existem hoje aí muita gente que faz um curso de final de semana, se intitula aí especialista em alguma coisa, mas não é a questão. A questão é que o que ele ensina é a gente começar a apurar o nosso look set, que é um outro conceito, né? Porque o mindset é a forma de pensar, tem muito a ver com inteligência emocional, administrar a forma como a gente, né, vai interpretar as coisas e tudo mais. Mas o look set é a gente afiar o nosso olhar para tudo o que a gente faz. Ou seja, eu brinco que eu não trabalho só durante o meu período de trabalho, eu trabalho o dia todo, porque eu tô sempre vendo insight, juntando, e você tem muito isso. Quando você me fala lá, que a gente depois você fala do projeto que a gente fez aí semana passada, que a gente ficou em terceiro lugar lá, você explica aí, cara, que você praticamente liderou a equipe toda, achei massa pra caralho. E o look set é isso, quando você fala assim, pô, Gabriel, eu acho que dá pra juntar uma ideia de séries, porque eu aprendo muito com o universo, até que não é o universo da educação, é o universo, às vezes, do entretenimento, dá pra aprender com ele. Então, quando você junta isso, você vê que você pode produzir coisas muito legais. E o Still Like an Artist tem muito disso, né? Que, assim, Hobby como um artista, ele mostra, assim, na história do homem, e ele dá exemplos muito práticos, né? De como o ser humano, ele foi juntando coisas para criar coisas novas. E como obras que são tidas como geniais, ele prova para você que elas foram pré-construídas de outras coisas. E aí ele ensina o que é um bom roubo e o que é um roubo ruim. Bom roubo é aquele roubo que você acredita, é o roubo que você se inspira, melhora e joga de um outro jeito, é o roubo que você, entendeu, não tem a má intenção, entendeu, de tirar o mérito de quem deu o insumo para você. E o roubo ruim é aquele que é o plágio e tal, ele vai diferenciando as duas coisas, mas ele mostra que é justamente essa junção. O que aconteceu? Eu brinco com uma sucessão de fatos, porque foi esse apelido do Pedrinho que eu achei engraçado, o pessoal deu risada lá na roda de conversa no evento, aí veio a matéria, né, do Metrópolis, e logo depois eu comecei a acompanhar uma galera, eu comecei a fazer conteúdo forte para a web há pouco tempo, né, cara, assim, presença no Instagram mais forte foi esse ano, final do ano passado para esse ano, e tanto que eu nem tenho tanto seguidor assim, até peço pra galera um apelo aqui, galera, por favor, se vocês gostarem da live, vai lá, dá um like, porque, poxa, eu tô realmente me descobrindo nesse aspecto, apesar de já gravar conteúdo online já há muito tempo, né, pra empresa e tal. E aí o que aconteceu, cara? Eu percebi, eu já tinha lido esse livro, aí eu falei, porra, é um negócio legal, né, juntar o universo, por que não juntar o universo de rock and roll e vendas? E eu comecei a ver que tem muito mais similaridade do que a gente imagina, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E, cara, e aí também foi muito, muito legal isso acontecer. E se você for ver, eu comecei a ver outras pessoas que são expoentes no que fazem, por exemplo, o Thiago Nigro, né, que é especialista em finanças, não sei quem segue, você pode até comentar aí, galera, quem segue o Thiago Nigro. Thiago Nigro é conhecido como o Primo Rico, ou seja, ele tem um codinome, ele tem então o Rockstar, quando eu percebi, foi justamente é um outro case, né? Um outro case, legal. É um outro case. Então, assim, a ideia era mais ou menos essa, levar essa proposta de, assim, até para aguçar a curiosidade, né? Gente falando de vendas de terno e gravata, eu já vejo muito por aí. Então, eu preferi, né, ir para um lado mais de informalidade, que tem a ver com a minha verdade, tem a ver com a forma que eu me sinto à vontade no mundo. E eu acho que quando a gente é genuíno, você vai falar um pouco disso, de ser genuíno, ser verdadeiro, né? Ter cada vez, até nas redes sociais, menos maquiagem e mais verdade, né? Ser mais orgânico ali. Mesmo que você cometa um erro na frente de todo mundo, mas humanizar essa relação, ela é importante. Eu acho que essa nova era do marketing / vendas que a gente está vivendo. Então, mestre, é isso. E falando de marketing com vendas, eu acho que a gente está cada vez mais juntos, mais unidos. Por quê? Porque está cada vez mais difícil diferenciar o que é uma coisa e o que é outra.
né? Marketing, se falava lá atrás que vendas era um braço de marketing, né? Tinha marketing lá, comunicação, você tinha as áreas, né? Publicidade, não sei o quê, vendas. E hoje, né, já não tem mais isso, né? Já não tem uma área de marketing que tem um braço lá dentro. Não, tem ou departamentos totalmente separados, ou até o marketing tendo que se responsabilizar por parte das vendas, porque hoje fica muito mais fácil você tangibilizar, você conseguir, como é que eu posso dizer, tangibilizar essa questão do investimento. Pô, investir aqui numa ferramenta, numa campanha, você consegue ter mais métrica que antes você não tinha, né? Então, só isso é uma mudança drástica pro campo ali, pro meio de campo ali, marketing e vendas, né? E aí você também tem um mundo demandando por mais cooperação, menos competição. E aí as ferramentas mais integradas, o mundo mais complexo, tudo isso soma para hoje uma coisa só, na minha opinião, quase, né? É até difícil o cara falar, né? Às vezes você vai ver que tem executivos, né, de grandes empresas que o cargo do cara é marketing e vendas, né? O cara é diretor de marketing e vendas. Pronto. Então, ou seja, tá tudo ali, não tem como dissociar mais os dois universos. E você, mestre, como é que você enxerga? Não, cara, eu vi um artigo, você me mandou um artigo hoje super legal, comenta sobre isso, sobre o marketing, né? Marketing, exatamente, cara, é bem alinhado isso com isso que você está dizendo. Eu até coloquei aqui, galera, ele falou sobre o livro do Hobby como Artista, eu coloquei aí, ó. Dica excelente, esse livro aí é um clássico de criatividade. E fácil leitura, tá, cara? A leiturabilidade dele é animal, tem muita imagem, assim, tem conteúdo na Vera, né? Mas assim, só pra vocês verem, é muito visual, até porque ele estimula muito isso na gente. O mundo, ele fala do mundo analógico, do mundo digital, por que é importante trazer as duas formas de pensar. Não é tipo tecnologia, vamos 100% a tecnologia, mas não é também não usar a tecnologia, não, é como ter os dois ambientes, como voltar a escrever, né, assim, a rascunhar, né, aí tem técnicas, né, técnica da Vinci, né, que é a técnica que você vai falando, vai escrevendo conforme o pensamento flui, você não se limita, né, eu mesmo só uso cadernos sem pauta, cara, aqui, os meus cadernos são todos sem pauta, porque eu faço esquema, aqui ele não tem linha, porque, velho, eu não dou conta. Isso é comprovado, entendeu? Isso é comprovado, viu, quem usa as mãos para desenhar, para escrever, são pessoas mais criativas, porque a digitação é algo muito padronizado, então o nosso cérebro ele não desenvolve capacidade criativa. Mas, bem, você foi falando do livro, assim, e eu tô vendo que isso é um assunto até para uma outra live, né? A gente falar de vendas criativas, criatividade, né? Eu amo falar sobre criatividade, você sabe disso. Inclusive, velho, vou te chamar para dar comigo o próximo workshop lá, The Box, lá. Eu faço um workshop, galera, de inovação e criatividade, que é chamado The Box, que a gente traz o conceito de mudar a caixa. E o Gabrielzão já está provando aí que sabe tudo sobre criatividade. Mas, bem, o meu pensamento sobre marketing e vendas está totalmente alinhado ao seu, assim, velho. Eu acho que não tem como mais, né, falar de duas áreas, né, enfim, separadas. As duas têm que estar em total sinergia. Porque se você tem um time de vendas incrível, não, assim, ele pode até vender, mas o esforço dele vai ser muito maior se o time de marketing não for eficiente. Da mesma forma, você pode ter um time de marketing sensacional que faz campanhas incríveis, que consegue gerar leads. E não adianta nada se chegar aos leads e os vendedores, o time, não conseguirem converter esses potenciais clientes. Então, os dois têm que estar em total sinergia para funcionar, para que o trabalho seja bem feito dos dois lados. Então, assim, você comentou aí do Smarketing, né? Eu estava dando uma olhada, né, nessa questão. E eu descobri um novo termo que está sendo bem utilizado, que chama Smarketing. O S vem de sales, né, que do inglês significa vendas, com marketing. Então, é uma área integrando as duas áreas. Isso se deu muito por conta do crescimento, principalmente da digitalização. Né? Hoje a gente fala do inbound sales. E, na verdade, o time de inbound sales é muito mais profissionais de marketing do que vendedores. Inbound sales é você fazer estratégia de marketing para gerar clientes e você vender internamente, com a sua base de clientes já montada. Aí você tem o outbound sales, que ainda são aquelas vendas mais proativas, que o vendedor vai atrás dos clientes. Né? Se eu estiver falando besteira, que você me fala, Gabriel, que você sabe muito mais do que eu sobre esse assunto. Não, tá certíssimo, né? Só complementando tua linha de raciocínio, né? Depois eu posso até falar por que
de acordo com a minha opinião, né, com as evidências que eu tenho, por que eu acredito que essa integração está sendo cada vez mais real. Mas, assim, o inbound, a gente pensar que é como se fosse assim, eu vou criar as estratégias, uma analogia, né? É como se fosse assim, eu vou começar a criar estratégias para eu ter como se fosse assim, um tanque, onde eu vou, né, cultivar peixes ali e eu vou pescar desse tanque, né? O outbound, normalmente, ele tem muito a ver assim, com pesca em alto mar, sei lá, o cara vai atrás de oportunidades e tudo mais. Então, ele está muito mais à deriva ali do que está fora. Por isso que o out, né? E o inbound, assim, já está mais aqui comigo, eu já sei o comportamento desse cara. E aí você tem muita estratégia, que você, né, conhece mais até do que eu, Marcel, de jogar conteúdo para esse cara, marketing de conteúdo. Ó, se inscreve aqui, bota seu e-mail que você ganha um e-book. O que é isso? É quase como se você fosse um peixinho no tanque, o cara tá te alimentando, o cara tá te cultivando, para em algum momento ele conseguir pescar uma parte, né? Muito boa analogia, cara. Incrível, incrível isso daí. Total, assim, eu acredito que os dois complementam muito nesse sentido, né? Então, assim, eu até gosto de falar o seguinte, que quando você tem um trabalho bem feito também de marketing, você na verdade, otimiza a equipe comercial para angariar negócios ainda maiores. Eu gosto sempre de citar, Gabrielzão, o exemplo da Apple, né? A Apple, ela não precisa se preocupar tanto com o canal de vendas B2C. Por quê? Porque ele já tem um processo de marca por trás muito forte. E aí eu convido vocês a entrarem numa loja de roupas, e não vou citar uma marca aqui, né? Mas enfim, uma loja de roupas que tem vendedores que te abordam de uma forma até um pouco mais agressiva, né? No sentido de assim, vem cá conhecer as promoções, vem cá comprar. E você vê a diferença quando você entra na loja da Apple. Você entra na loja da Apple, você não tem vendedores, só tem consultores ali. Porque quem entra já está disposto a comprar, já está querendo comprar. Então, assim, a Apple ela tem um marketing tão bem feito que ela não vende. Ela faz seus produtos serem vendidos. E aí a força de vendas dela acaba que se volta para algo muito maior, algo até B2B. Então, eles conseguem otimizar. Por isso que né, uma empresa que vale bilhões aí por conta disso. Por conta que o marketing e vendas são muito eficientes nesse sentido. Legal. Sem dúvidas, cara, porque assim... E o que eu vejo também, você falou de um negócio muito legal, né? Você vai para um ambiente que ele é muito hostil, muito agressivo, você tem uma tendência, você pode ter uma inclinação das pessoas se sentirem desconfortáveis, das pessoas se sentirem um pouco fora de contexto, né? Pô, tem alguma coisa errada com isso. Você quer ver? São aqueles modelos, normalmente, até desculpa aqui, sem desmerecer qualquer tipo de modelo de negócios, mas, sei lá, tem uma estrutura mais piramidal, marketing multinível, marketing por indicação, seja lá o que as pessoas estão falando. Como às vezes a abordagem é muito agressiva, é muito... Não, mas isso é a realidade, assim. Total, é muito do choque, é muito aquela venda... Cara, eu tive a oportunidade de ir a Gramado antes do Covid, antes da pandemia, meses antes, cara. Os caras estavam com uma estratégia de venda dos empreendimentos lá, mas assim, cara, muito na evangelização pesada, assim. E assim, eu me senti invadido, sabe? E não é legal, porque você não cria uma boa experiência. Então, é natural que a gente precise mudar um pouquinho a forma de se comportar em vendas também. E por que isso acontece? Eu costumo dizer que a gente vive a história, né, cara? E de fato a gente vive. Por exemplo, essa questão do Covid, eu acredito que ela é histórica. Em algum momento, eu não sei, né? A gente vai estar falando daqui a alguns anos, alguns meses, enfim. A gente vai olhar e falar, cara, lembra daquela crise que pegou, vai sair nos noticiários, a crise de 2020, o ano, entendeu? Assim, é igual você vê as grandes crises que existem, né? Assim, a crise de 29, né? De repente, né? O Covid, né? O vírus, né, de 2020, sei lá, velho. A crise do Covid. Enfim. Nossos filhos vão estudar isso na escola, né? Eles vão estudar isso na escola, e é bem isso. E aí é importante a gente respeitar a história, porque a história ela nos dá uma referência de olhar para o passado e aprender com o passado. Eu acho que isso é o mais legal, né? Quando a gente olha, e a gente também, por que a gente evolui? Porque a gente olha para o passado e a gente olha para o nosso repertório, o que a gente fez, o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, o que a gente errou, o que a gente superou, e aí a gente vai construindo melhor o futuro. É basicamente isso. E você tem que olhar, eu gosto muito de olhar o recorte das gerações, defendo muito isso. A gente está muito habituado a falar de cliente, a falar de público-alvo, baseado em perfil demográfico, ou seja, qual é a faixa etária, qual é o sexo, quais são os principais interesses.
entendeu? Olhar os clusters, né? Os influenciadores. Mas é muito importante a gente olhar o recorte da geração. O que é o recorte da geração? É um recorte que você vai fazer no tempo, né? São vários recortes no tempo em que você pega um grupo de pessoas a nível mundial, muitas vezes, e você consegue interpretar, você pode mensurar uma geração, obviamente, baseado em que período do tempo uma pessoa nasceu, né? Mas o mais importante de uma geração não é o período em que ela nasce, sim o período em que ela tem uma vida produtiva, em que ela está no auge da sua carreira, em que ela tem a sua opinião formada, em que ela realmente é um agente protagonista no mundo, eu vou colocar assim. Então esse recorte no tempo, né, que seria esse recorte da geração, para mim ele é fundamental. E quando você faz ele, você vai olhar por quê? Porque é um recorte no tempo, onde você tem um grupo de pessoas produtivas que estão sendo estimuladas pelo contexto político-econômico, social, cultural, de tudo que está acontecendo no mundo. Então, assim, as pessoas são muito influenciadas pelo momento mundo que está rolando. Eu acredito muito que esse momento Covid influencia a geração agora que está ativamente produtiva. Nós, geração Y, né, o Millennials, a próxima geração que já está aí no mercado, que é a geração Z, e até a geração Alpha, que ainda se sabe pouco sobre ela, né, porque afinal de contas são crianças ainda, mas daqui a pouco estão aí no mercado, de alguma forma vão ser impactados. Mas já tem poder de influência, viu? Já tem poder de influência sobre os pais, né? Sim, eu acredito, sem dúvida, acredito. Então ela tem que ser estudada já, com certeza. Tem que ser estudada, exatamente. A gente tem que cada vez mais antecipar. Mas o que é legal a gente olhar para trás, só para falar de geração? Você tem a geração silenciosa, né, basicamente, que é a geração ali do entre-guerras, né, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, produtivamente ali. São as pessoas que estavam, né, vivendo caos a nível mundo, guerra. E aí você pensa assim, como que você tem uma demanda reprimida, né, numa fatia da população que fica muito tempo em guerra, ou seja, muito tempo fora de casa. E aí, quando a guerra cessa, você vê que esses soldados que estão na guerra voltam para suas casas. E aí, meu amigo, qual é a maior demanda reprimida, né, que um soldado vai ter passando anos em guerra? Cara, e aí, na sequência, a consequência que é uma explosão de filhos pelo mundo. Natural. E aí, então, a geração Baby Boomer, né, que se dá origem à geração Baby Boomer, que nasce a partir do pós-guerra. Assim, eu acredito que os nossos pais nossos pais são Baby Boomers, provavelmente. Tá? Então, essa demanda reprimida gerou muitos filhos. E essa explosão de filhos, ela dá sequência a um nível de comportamento. Por quê? Porque a sociedade, de uma hora para outra, passa a ter muitas pessoas competindo por espaços. Porque as escolas estão infladas, são empresas que você tem também, casado com isso, uma ascendência econômica a título mundial. Por quê? Porque parou a guerra. Então agora é reconstruir, os países começam a prosperar. Os Estados Unidos, então, nem se fala. É aí que surge, inclusive, o way of life americano, né? Aquela cultura do consumo, que sucesso é estabilidade, você ter poder de consumo, ter, né, uma esposa, 2 filhos, um carro na garagem, casa própria ou hipotecada. Esse é o way of life americano. Surge com os baby boomers. Por quê? Prosperidade econômica, pós-guerra, os caras estão com grana e eles têm estabilidade, de uma certa forma. Sucesso para eles é estabilidade, é conseguir investir financeiramente, né? Logo depois, o que vai acontecer? Você vai ver que os baby boomers, eles têm uma maior tendência, claro, estou falando genericamente, cara, ficarem 30, 40, 50 anos numa empresa, passarem num concurso e investir toda a sua carreira nessa questão do concurso. Tem uma questão muito forte de relacionamentos de longo prazo, né, que eles valorizam muito isso. Eles criticam muito a cultura da guerra, né, tanto que o movimento Woodstock é um movimento cultural que surge com os baby boomers. Enfim, e aí depois você começa a dar início à geração X, né, que é a geração que Generation X, né, que é conhecida como a geração do machado, né, a geração sacrificada. X em inglês, né, é machado, que é o seguinte: tudo que os caras foram vindo ali dos baby boomers, né, dos pais, dos irmãos mais velhos, em alguns casos, era aquela coisa ali, investe muito tempo, estuda, faz tua parte, cara, se você for um bom aluno, tiver bons relacionamentos, pensar no longo prazo, você vai conseguir passar num concurso, você vai entrar numa empresa, cara, e aí você fica, aí você tá com o futuro garantido, aí você tem estabilidade, aí você tem sucesso. E os caras acreditaram nessa onda e foram comprando essa onda. Só que o que eles não esperavam é que tudo que eles escutaram e viram dar certo na geração anterior deu errado na geração deles. Por isso é conhecido como geração sacrificada. Exemplo, você tem a crise dos países de petróleo, né? Os países lá da OPEP vão lá
regulam os preços, seguram o preço do barril seguram a oferta de petróleo para o preço do barril subir. Você tem aí uma economia, efeito dominó na economia, principalmente a economia americana, demissões em massa. Então o cara falou, pô, mas eu estudei, mas eu me capacitei, eu estou pronto para atuar e não tem emprego. Então a competitividade entre as pessoas, ela cresce exponencialmente nessa geração. Por quê? Porque eu preciso competir pelos poucos espaços que ainda restam. E aí você vai ver, cultura de MBA. E eu falo isso enquanto a pessoa que tem MBA, você também e tal. É o que? É a cultura da especialização. Por quê? Isso veio com os baby boomers. Eu só vou ter espaço se eu me especializar. Entendeu? Então essa cultura ela é muito forte. E a geração X é uma geração assim... Cara, os meus chefes, eu tive chefes, muitos deles geração X. E aí você tem, assim, 2 cenários, né? 2 cenários. Tem um lado que é muito bom, porque é um lado que eles são pessoas hoje, são ótimos gurus. Você vai ver que os grandes gurus, Jack Welch, o Jack Welch até, né, baby boomer, mas assim, pô, surfou a onda ali na geração X, né, na década de 80, ali a GE despontou absurdamente. Você tem, sei lá, Daniel Goleman, essa galera foi uma galera Kotler, que né? O próprio Kotler, pai do marketing. E isso, foram pessoas que na geração, então, são grandes gurus, são pessoas que têm habilidade de lidar com crise, com contingência, são ótimos profissionais que agora provavelmente estão sendo acionados para ajudar muitas organizações a saírem do aperto, né? Então, tem seu valor, sem sombra de dúvidas. Só que a gente tem que estar a todo tempo, acho que a nossa função enquanto vendas e marketing, né, é questionar até que ponto está fazendo sentido. Massa. Então, bom, geração X rolou isso, os caras se frustraram. E em tudo, política, você tem aí Guerra Fria, tensão, então não rolou uma guerra, conflito bélico, mas a sensação era que a qualquer momento podia estourar uma guerra. Então, aquela sensação lá da geração silenciosa aflorava muito, muito forte neles, eles tinham muito medo disso. Você tem a epidemia da AIDS, depois da década de 80, então todo mundo assustado, maluco, porque foi algo assim, absurdamente forte. Então os caras piraram, assim, essa que é a real. E aí a gente tem a geração Y, que é a nossa ali, da galera que nasce, eu acho que a partir de 78. Tem várias literaturas, as literaturas elas divergem demais em relação a isso, tá? Então essa questão de data não é tão precisa. Mas a partir, ele considera a galera que nasceu ali a partir de 78, 80. Eu sou de 89. Eu acho, eu nasci em 89, então assim, a gente consegue ver bem. Mas é uma galera que, como é que eu posso dizer? A gente começa a questionar mais. O Generation Y, né, que é a geração Y, o Y vem do Y de perguntar, do porquê. Não, mas peraí, por que eu tenho que competir? Por que tem que ser assim? E, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu e você, a gente veio de uma cultura empresarial que a gente aprendeu muito, foi uma chance. Você viu que a gente começou a live eu falando o quanto eu sou grato a essa oportunidade. Imagino que vocês também, por te conhecer e saber que, cara, você também amadureceu muito nesse período. Mas você sabe que é uma cultura ainda muito voltada de uma era industrial, muito de uma geração anterior, cara, aquela coisa ali muito... E a própria Anshan tem mudado. Hoje eu acho que já tem se atualizado. Você vê, há pouco tempo a gente estava no Anshan, hoje já é diferente lá. Você já não tem dress code, você já não tem uma série de normas, já tem mais flexibilidade, você já dá mais autonomia para as pessoas, percebe-se que não é só questão salarial, entendeu? Então rola muito isso. E o que é importante a gente entender? Então eu falei da geração X, geração Y. O que é importante a gente entender? Que existe uma questão que o Jung falava muito na psicologia, né? Eu estou pegando emprestado lá do conhecimento da minha mãe, que é psicóloga. Da questão dos arquétipos, né? E hoje já existe muita metodologia em branding que fala-se disso, né? O que são os arquétipos, né? O arquétipo é uma imagem que está incrustada no inconsciente coletivo de uma sociedade. Ou seja, são as imagens mais primórdias sobre um espectro, sobre uma imagem, sobre alguma coisa. Para ficar mais simples, é como se fosse um estereótipo. Isso é um arquétipo, é um estereótipo. Se eu falar para você assim, cara, eu tenho um amigo chamado Marcel, e o cara é muito, cara, o cara é um grande criador, o cara é muito criativo. Naturalmente, já vai passar na cabeça de muitas pessoas que estão nos ouvindo que existem alguns valores, algumas competências, algumas características que vão estar incutidas no perfil do Marcel, porque a palavra criador ela é um arquétipo. Entendeu? Eu estou chancelando alguém, entendeu? Se eu falar, poxa, eu tenho um amigo que ele é um grande sábio, você vai também... Você não conhece meu amigo, mas é natural ter na sua cabeça uma imagem de alguns valores que no nosso inconsciente vão ser muito parecidos. Entendeu? Vão ter muitas similaridades.
E aí o que acontece? Até a geração X, o arquétipo que prevaleceu foi o arquétipo do guerreiro. Quem é o arquétipo do guerreiro? O cara que vai pra matar ou pra morrer, é o guerreirão mesmo que dá a vida. E tem muita coisa boa desse arquétipo. Por exemplo, a disciplina do guerreiro é muito legal, é importante. A vontade de vencer é muito legal. Entendeu? A honra que o guerreiro tem é muito bacana. Então, isso a gente tem que preservar. Mas o que a gente precisa mudar? Aquela questão do matar ou morrer, a competitividade ao extremo. Isso a gente precisa anular. Por quê? Porque hoje... Hoje... Tem alguém aqui zoando a gente. Enfim, hoje o que a gente precisa fazer? Hoje, você vai perceber que já tem uma demanda, e tem uma explicação por que existe essa demanda, uma demanda que está totalmente envolvida. As pessoas estão exigindo mais, elas querem mais coisas genuínas, elas querem pessoas mais de verdade, entendeu? Ela prefere que a gente seja de verdade, por mais que a gente, de alguma forma, não seja perfeito, né? E aí tem uma frase muito legal, né? Que é: quem tem medo do ridículo abre mão de ser extraordinário. Essa aí eu vou lançar para o Marco Souza. E é uma verdade. Quem tem medo do ridículo, meu amigo, abre mão de se tornar extraordinário, porque você nunca faz nada, você está toda hora com medo de julgamento, entendeu? E o que eu fui aprendendo, e não uma coisa que eu nasci sabendo, eu acho que eu aprendi até de pouco tempo para cá, é que, meu amigo, eu sou protagonista do meu destino. Eu sei que eu vou ser impactado pela crise, eu não sou imortal e tudo mais, mas assim, o que importa é saber que eu estou no caminho certo. A geração anterior estava muito preocupada com o resultado, né? Então a geração X é uma geração muito desconfiada, tá? Aí o pessoal da Eleva, não sei se é a Luísa que tá aí, mas um beijão aí pra galera da Eleva, que são parceiraços. Consultoria de alimentos, a galera é muito ponta firme, bem profissional. Luísa, é o seguinte, não é a geração Y que é muito competitiva, é a geração Baby Boomer e a geração Y, e a geração X. A Baby Boomer é muito competitiva, eu expliquei porquê, influou-se as pessoas, mas também foi uma geração que conseguiu sustentabilidade pelo crescimento econômico em lidar com o coletivo e ser competitivo ao mesmo tempo. Eles conseguiram harmonizar essas duas coisas. Por isso prosperaram, o Way of Life americano, né, que é aquele modelinho, né, vida americana, tipo, que você vê ali, comercial de margarina, né? Pô, 2 filhos, né, cachorro, carro do ano na garagem, né, e é isso aí. E aí a geração X, acreditando nisso, se ferrou. E aí, só que se ferrou por causa da crise econômica mundial, que eu falei da crise do petróleo, falei da crise da AIDS, falei da crise política, né, internacional, né? Por quê? Porque a tensão da Guerra Fria e tudo mais, por que tudo isso? Aí a nossa geração Y é a geração que questiona, por isso Generation Y, vem de por quê? Mas por que eu tenho que competir? Por que eu tenho que ser faca na caveira? Entende? A gente começa a questionar isso, né? Que é uma coisa que a geração X, ela valoriza muito. Tanto que ela valoriza isso, que se você for pegar o retrato dos executivos, das pessoas de negócio da década da geração X, né? Que seria a geração anterior à nossa, você vai encontrar ali Mad Men, né? Mad Men é até a geração Baby Boomer, na verdade. Mad Men é o quê? São os primeiros executivos do mercado de publicidade e propaganda, que é fantástico. Mas você vê que é um competindo, é uma coisa voraz. Lobo de Wall Street, né? Que a galera, assim, eu sou contra, mas tem gente que endeusa o cara, né? Pô, o cara passava por cima de princípios éticos. Isso é o quê? É o excesso da competitividade, é o excesso da ambição, né? E o que era valor para a geração X era ambição. Isso que era valor para ele, sucesso, né? Que é essa questão de conquista, né? Isso para a geração X era o sinônimo de sucesso. O quanto que você conquistou? O quanto que você acumulou? Isso, geração X, geração Baby Boomer. Não existia a palavra propósito ainda, né, Gabrielzão? Exatamente. A palavra propósito vem com a nossa, que é o why, né? Que é o propósito e tal. A gente começa a entender que a gente começa a botar conceitos como felicidade, só que a gente ainda herda muita coisa da geração X, porque não era uma geração, as primeiras pessoas que vão lá e mudam, né? E viram a mesa. É um processo, é uma transição, né? E aí você tem a geração Z, que já é diferente da nossa. Por quê? Porque a nossa questionou assim, peraí, tem que ter propósito. Então eu vou me dividir com a galera que tem o mesmo propósito que eu. A gente é muito assim, né, ainda, né? Mais uma vez, galera, eu tô fazendo uma premissa genérica, é um recorte de uma geração. Não é todo mundo que é assim, mas você consegue ter uma grande parte da população com um comportamento aderente ao que eu tô falando, beleza? A geração Z não, a geração Z já é mais assim. Eu posso ser de todo mundo ao mesmo tempo, meu irmão. Isso vai depender do momento, vai depender da hora, vai depender, entendeu? Assim,
uma coisa não anula a outra. A gente já questionou assim, não, peraí, então vamos juntar com a galera que tem o mesmo propósito, a galera que compactua das mesmas ideias, então eu vamos juntar com a galera do rock and roll, você vai juntar com a galera do reggaeton e a gente, cada um, eu me excluo do teu grupo e você se exclui do meu grupo, entendeu? É mais ou menos assim. Na outra geração Z que já vem aqui, não, eu posso ser o cara do reggaeton e eu curto pagode, e aí eu vou pra live do Jorge Mateus, e meu irmão, porra, Iron Maiden vai tocar aqui, eu sou o cara mais roqueiro do mundo, e beleza, e tá normal, e é orgânico. O que eu acho interessante é como é que a gente convive todo mundo junto, né? Isso que eu acho que é importante, né? Como é que a gente consegue se unir nesse aspecto. E aí você vai perceber o seguinte, hoje, você sabe, a gente vive num mundo VICA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse mundo vai gerar na gente tudo aquilo que a gente já conversou, trocou de ideia sobre... como é que eu posso dizer? Esse mundo já vai começar a questionar o seguinte, ele vai gerar nas pessoas, eu apelidei, cara, de efeito Times Square da vida. Esse é um conceito meu, viu? Se alguém botar ele, tira, fui eu que criei. Esse eu que criei. Vocês podem roubar como um artista, mas acredita que fui eu. Aí o que acontece? Olha só, o que é o efeito Times Square? Eu brinco disso porque é uma analogia à sensação que eu tive quando eu fui a Times Square, quando eu tive a honra de visitar minha tia lá nos Estados Unidos. E aí eu fui a Times Square. É muita coisa, muita mídia, é muito estímulo. É todo mundo competindo pela sua atenção ao mesmo tempo. É muito movimento na rua, é painel de LED piscando. Isso é o que está acontecendo com a gente agora. Já tem uma estimativa que diz que a gente num dia comum de trabalho, um dia normal, né, um dia de semana, assim, a gente passa por cerca de 2 a 3 mil inserções de mídia diária tentando captar nossa atenção. O que é isso? É a notificação de WhatsApp que sobe no seu celular, é a propaganda de televisão que você escuta, é o patrocinado que aparece no seu Instagram, é o rádio que você escuta no trânsito, às vezes indo para casa, é o podcast que você quer assistir. Então, assim, é muita coisa. E aí, eu sempre faço a reflexão, que assim, faço uma reflexão sobre... eu gosto de fazer um apelo, na verdade. Faço uma reflexão sobre o dia de ontem. E de quantas você se lembra, assim, de marcas que tentaram chamar a sua atenção e acertaram. E tipo, se conectaram verdadeiramente com você. Cara, você vai perceber que você tem... você vai lembrar de 2, 3, mas eram 3 mil, ou seja, olha como a gente tem a atenção parcial. O novo consumidor, ele tem a atenção parcial. Aí existe um outro efeito, que o efeito Times Square, ele vai originar nas pessoas, de uma maneira geral, o que eu chamo de consequência SAD, o acróstico, né, que é uma consequência triste, né? Que é estresse, depressão, estresse, ansiedade e depressão. Em algum espectro, isso vai se reverberar mais nas pessoas. Por quê? Porque a velocidade se intensifica. Tanto é que você vai ver, assim, outro dia eu estava vendo uma notícia que o Japão parece que bloqueou uma tecnologia, não sei se era 6G, uma coisa assim muito absurda que sempre, né, o Japão desponta na parte de tecnologia, mas eles, de alguma forma, bloquearam que entrasse uma tecnologia. Porque o que eles entenderam? Acho que até por um grau de maturidade, né, que se tá todo mundo, cara, competindo pelos mesmos... pela atenção de todo mundo, o mundo já tá acelerado demais. Se eu acelerar mais ainda, cara, isso não tá me parecendo coerente, não vai dar em boa coisa. Então, assim, eu acho que então mostra isso. E aí você tem um novo perfil de um consumidor, porque o comportamento das pessoas começam a mudar. Por exemplo, hoje o consumidor está muito mais preocupado com o fim do mundo do que o fim do mês. A gente já brincou, né? Já conversamos sobre isso. Hoje você tem... Não, e é verdade. Na situação de Covid, é isso. Você tem empresas pensando assim, cara, eu prefiro parar de produzir e fazer álcool em gel, ou faturar menos de alguma forma, entendeu? Em função de alguma coisa. Tá? A Mariana tá falando aí, gente, desculpa, eu não queria monopolizar, cara, porque o papo tá bom pra caramba. Vou passar o papo pro Marcel aqui. Marcel, se você quiser também depois moderar as perguntas aí, a galera interagiu bastante. Mariana, eu tava aprendendo aqui, eu ia complementar, mas assim, bem, eu queria inclusive até te recomendar, de verdade, a gente começou falando marketing e vendas aqui, mas como marketing e vendas está ligado a tudo, a gente até foi falar de gerações, que é um tema que eu gosto demais também. Recomendo, quem quiser conhecer mais sobre gerações, tem o livro Geração Y, que eu gosto demais. E, assim, eu acho que também já anotei aqui 3 temas que dá pra gente fazer das próximas lives aí, né? Criatividade. A gente mergulha, né? Vendas para gerações. Incrível, velho. Inclusive, como o Instagram deve cortar a gente em pouco tempo, queria sugerir a gente fazer, velho. Não sei como é que tá o tempo. A gente nem combinou isso, tá, galera? Mas
Bloco um a gente falou agora aqui, né? Uma introdução geral, e no bloco 2 a gente... Vamos entrar no próximo. Isso, vamos sim, eu quero ouvir. Você precisa... Eu só queria contextualizar, na verdade, eu tô fazendo o seguinte, cara. Eu tô fazendo a jogada pra, cara, te botar pra marcar um golaço, entendeu? Você que é o cara do futebol. Porque, assim, mas é verdade. Porque, cara, se você entende esse negócio, do que tá rolando no mundo, você entende, assim, relação causa e efeito, entendeu? E só para finalizar aqui, cara, eu quero mesmo assim passar a palavra totalmente para você. Não, por favor, finaliza. Muda uma mudança que existe. O que a gente tem que entender é que, bom, se as gerações mudam, o comportamento das pessoas estão mudando, a gente precisa, de alguma maneira, entender quais são os arquétipos que são mais relevantes hoje. Porque aí a gente constrói o perfil da nossa equipe. A gente sabe quais são os valores que a gente tem que perseguir mais, quais são as habilidades que a gente tem que investir. Então, o que o mundo está precisando? Porque eu falei que existe esse efeito SED, a atenção das pessoas é parcial, as pessoas são aprendizes de plantão, então todo mundo quer aprender, ou seja, você tem que gerar valor antes de cobrar, né, um preço, alguma coisa pela entrega da pessoa, então você tem que fazer isso. E o marketing é fundamental em gerar valor antes de chegar o cara de vendas lá e oferecer alguma coisa, né? E esse exercício de gerar valor é que é o desafio. Mas o que a gente percebe? As pessoas estão precisando de mais empatia, elas estão querendo... Tem até um dado, cara, que é de uma consultoria chamada Ponto de Referência, que mostra que 3 a cada 4 pessoas preferem gastar com experiências do que produtos. Isso é uma pesquisa recente agora que saiu. Então, o que a gente está entendendo? É um público que está mais voltado para sentimento, para experiência, para coisas mais memoráveis, eles querem isso, né? Eles estão querendo uma relação mais genuína e verdadeira com as marcas, né? E eles querem realmente relacionamentos. E isso é importante, né? Eles querem um contato humanizado. E é uma galera que está mais empoderada, porque tem a tecnologia ao seu favor, porque tem recurso, porque tem informação. E aí, cara, o que acontece? Eu brinco, qual é o arquétipo que pode dar empatia, que pode dar experiência, que pode se conectar de verdade e que pode gerar relacionamento? Aí eu brinco, é o arquétipo do Rockstar. Quer dizer, o Rockstar é um dos arquétipos que preenchem esses requisitos. Existem outros, né? Um outro arquétipo, o arquétipo do professor. O arquétipo do professor é muito importante. Por quê? Porque hoje... Para você vender como um professor? Sim, com certeza. Você tem que ter... Eu brinco que o Rockstar tem que pegar um pouco desse professor emprestado para absorver para o seu arquétipo. Porque você gera valor para as pessoas. Pode combinar arquétipos, né? Eu posso ter a energia de um rockstar, mas ter, de repente, a capacidade de... Isso, lógico. Legal. É exatamente essa que é a analogia, essa que é a pegada. E aí você consegue criar um branding muito mais, se fosse personal branding, ou até para sua marca, para você se projetar, vender melhor, você tem que saber quais são os arquétipos. Quais são os arquétipos que eu quero assumir? Como que eu uso eles ao meu favor? Como é que eu busco valores, forma de me comunicar, elementos? Como é que eu vou atrás das habilidades que eles têm para ser mais relevante no mundo de hoje? Essa que é a grande pergunta, né? E aí, falando do marketing gera valor, normalmente, antes, para vendas, uma coisa que eu vi que são os 3 Es, né? O marketing, ele costuma gerar valor para vendas quando ele emociona, quando ele entretém e quando ele ensina algo para alguém. Então é uma forma de gerar valor antes. Anota aí, vou anotar. Vai de novo aí, vamos lá. 3 Es. Quando você emociona, quando você entretém ou quando você ensina. Quando você faz isso nas vendas, você tem mais chance de êxito. Quando o marketing prepara uma campanha envolvendo qualquer uma dessas 3 provocações, você tem mais chance de conseguir converter depois. Por quê? Porque você gerou valor antes de tentar fincar uma venda. Ou seja, você não tentou matar antes o cliente ali, que seria o arquétipo do vendedor. Não, você tentou gerar uma experiência. E o cliente se sentiu seduzido, no bom sentido, a estar conectado com você ali. Bem, tá avisando aqui que vai acabar. Vou finalizar. Vamos abrir de novo. Galera, abre de novo que agora vamos entrar com marketing pesado, viu? O conteúdo vai continuar animal. Só para sintetizar, então, para a gente ir pro bloco 2, vamos finalizar com esse 3 Es que eu não conhecia. Pra você ver, eu conheço esse cara há o quê? Quase 10 anos já, né, Gabriel? E ainda continuo aprendendo com ele. 3 Es do marketing, então. Muito bom, muito bom. Anotei aqui, de verdade, está anotado. Vou finalizar aqui, a gente vai pro bloco 2, então, galera. Tá bom? Então, vamos nessa, pessoal, a gente se vê lá. Olha, ó o marketing, Gabriel, ó o marketing. Quem voltar, a gente vai fazer aí vai soltar um sorteiozinho aí, alguma coisa, hein, para quem voltar com a gente. Maravilha. Gerou valor.
Vou fechar aqui então e a gente volta. Vamos abrir de novo a live, hein? Entra de novo, vamos abrir aqui. Vamos abrir de novo, galera.